A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Uma boa noite a todos. Que Deus vos abençoe. Aqui quem fala é o presbítero irmão Vantuir, mais uma vez, juntinho com você, para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados através dela. Para você que está chegando agora no canal, um forte abraço, muito bem-vindo de todos do canal. Saiba que você agora faz parte de um círculo de oração poderosíssimo do qual o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o cabeça. Amém, amados? Eu quero agradecer a você que está orando junto com a gente, que está participando da leitura da Bíblia, né? Que é importantíssimo na vida de um cristão. Muitos chegam nesses livros de Levíticos, Números, né? Deuteronômios, e acabam pulando esses livros que conta algumas histórias das quais devemos extrair conselhos, das quais nos mostra erros de pessoas, acerto de pessoas, pessoas que fizeram o que era certo e pessoas que fizeram aquilo que era errado. E não devemos julgar as pessoas, mas devemos julgar os atos que elas cometeram, para que não venhamos cair no mesmo erro e assim termos a bênção de Deus sobre a nossa vida. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a adoração a Baal Peor e o zelo de Finéias. Vamos falar sobre Finéias hoje, meus amados irmãos. No capítulo 25 de Números. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos deuses, e do povo comeu, inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma medianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o limite interior da tenda e os atravessou ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com a meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumiu os filhos de Israel. Portanto, dizem: eis que lhe dou a minha aliança de paz. E ele e sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perfeito. Porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto com a medianita, era Zinri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos Simonitas. O nome da mulher medianita que foi morta era
Cosbe, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os medianitas. Disse mais o Senhor a Moisés: Afligireis os medianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros, quando vos entregaram no caso de Peor e no caso de Cosbe, filha do príncipe dos medianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga, no caso de Peor. Amém, meus amados irmãos? Aqui a gente vê uma triste história de um povo, né, que se chamava povo de Deus, se contaminando com deuses estranhos. Ali tinha uma praga que estava afligida sobre o povo. E agora, meus amados irmãos, essa praga, uma maldição, né? Veja bem, né? A associação significativa entre os pecados da prostituição e da idolatria. As terríveis possibilidades do pecado espalham-se mesmo entre o povo de Deus. O salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. Os aspectos da expiação têm por base um zelo da glória de Deus. Revela a retidão de Deus, Romanos 3, 21 e 26. Demonstra a atitude de Deus para com o pecado. E a própria redenção, a salvação por intermédio de um substituto. Toma, está escrito 25:4, toma todos os cabeças do povo e enforca-os. Isso porque pecaram contra o Senhor. Israel é seduzido à prostituição e à idolatria por causa do iníquo conselho de Balaão. No 25, dos 6 ao 15, mostra o zelo de Finéias e como ele expiou o pecado do povo. Por esse gesto de zelo, Deus confirmou com concerto de paz o sacerdócio que já tinha confiado à família de Arão. No 25:8, então a praga cessou. A retidão de Finéias, futuro sacerdote de Israel, executou a justiça e fez cessar a maldição causada pela idolatria do povo. Se atribuiu ao conselho de Balaão que, segundo as tradições israelitas, foi a causa dessa prostituição com as filhas dos moabitas. A retidão perfeita de Cristo afasta o julgamento merecido por nós, os que nele cremos. Meus amados irmãos, eu vou parar por aqui, que esse assunto é muito polêmico. As pessoas às vezes falam sobre maldição e não entendem o que é uma maldição, o que é uma pessoa maldita ou amaldiçoada. A pessoa amaldiçoada é aquela pessoa, meus amados irmãos, que se afasta de Deus. É a pessoa que está, querido, sobre uma maldição, porque todo aquele que se afasta de Deus, ele é escravo do pecado. Aquele que vive em pecado é escravo do pecado. E isso é uma maldição para a pessoa. A pessoa que faz negócios ilícitos, aqueles que se beneficiam do sofrimento dos outros, aqueles que buscam fazer o que é incorreto, trapaceiam nos negócios, né? Mentem, e aí por diante, já estão amaldiçoados, meus amados irmãos. Porque todo o erro que não é reconhecido, mesmo sabendo que está errando, torna-se maldição sobre a vida do ser humano. Né? E há aquelas maldições que são lançadas pela boca dos outros. Mas essa só pega naquele que não está nos caminhos do Senhor. Porque aquele que está nos caminhos do Senhor está guardado e amparado por seus anjos, revestido da armadura de Deus,
E contra ele não tem maldição, porque ele faz o que é certo aos olhos do Senhor. Mas aquele que está longe dos caminhos, aquele que está fazendo o que é errado, se alguém lança maldições sobre a vida dele, está correndo um grande risco. Então, meus amados irmãos, esse assunto de maldição ele é muito complexo. Existe a maldição hereditária, existe, enfim, teríamos que estudar, falar mais sobre isso, mas eu não quero me prolongar muito para que não fique muito grande o áudio, tá? Então, agora nós vamos orar em nome de Jesus.